Eu sei que quando a gente vai viajar, a gente pensa, protetor solar, mala bem feita, mas olha, tem um problema que muitos nem fazem ideia e que é comum, que é a trombose do viajante. Você sabe que quando a gente passa horas e horas sentadinhos, pode ser no avião, pode ser no carro, pode ser no ônibus, sem se levantar, sem mexer as pernas, a gente pode provocar um grande mal à nossa saúde? Só no ano passado, para você ter uma ideia, 500 passageiros morreram durante voos em todo o mundo com problemas relacionados à embolia pulmonar. Principal complicação da trombose, né? E a gente sabe que esse problema é responsável por 10% dos óbitos no Brasil, o que é muito triste. E é por isso que hoje a gente trouxe esse assunto aqui no programa e a gente vai entender melhor o que é a trombose do viajante, por que ela acontece, como é que a gente previne, como é que a gente não corre esse risco. Dr. Francisco Ossi é cirurgião vascular, ele é diretor do Centro Endovascular de São Paulo, ele tem 12 patentes internacionais de síntese de sistemas endovasculares e tratamento da trombose venosa e eu tenho certeza que vai nos alertar e vai nos ajudar a prevenir esse grande mal. Doutor Francisco, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a vocês. A gente já falou sobre esse assunto aqui uma vez e foi tão importante. Eu falei para a produção, chegaram as férias, traz o doutor Francisco de volta. Vamos sentar ali para a gente conversar um pouquinho mais? Agora, esses números que eu acabei de passar me assustam um pouco, porque é muita gente, né? Sim. É um número grande. Na realidade as coisas passam desapercebidas, mas para os familiares, para os amigos e até para as companhias de transporte, isso é uma dor de cabeça muito grande, né? E é uma coisa que pode ser evitada com medidas muito simples. Então, é importante que todo mundo, e principalmente aquelas pessoas que fazem viagens longas e com uma frequência maior, se previnam e tenham isso sempre na cabeça para se proteger. Porque a frequência em viagens longas pode prejudicar ou pode agravar o aparecimento da doença? Não é que você pode agravar, mas você vai estar exposto de uma maneira muito maior e com uma frequência maior aos riscos da trombose e da embolia pulmonar. Tá, mas o risco, né? Ele é de cada viagem. De cada viagem. Tá. De cada viagem. Então, não é porque você é uma pessoa que faz uma viagem longa, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, que você também não esteja exposto a esse risco. Por isso que todo mundo tem que se proteger. Tá. Então vamos primeiro entender o que é a trombose, de uma forma geral. Tá. A trombose, que inclui a trombose dos viajantes, a trombose venosa, é a formação de um coágulo ou a transformação do teu sangue num coágulo dentro da tua veia. Coisa que não é normal. Quer dizer, o que é o normal? É o sangue líquido, num fluxo normal, correndo normal dentro das tuas veias para levar e trazer oxigênio e tudo mais. Tá. Quando ele se transforma nesse coágulo, ele se transforma numa gelatina. E além dele não estar fazendo o que ele precisava fazer, que é transportar o oxigênio e tudo mais, ele está obstruindo a passagem do sangue bom, né? Então ali dá um curto-circuito, parou. Parou. E o sangue tem que encontrar novos meios de ultrapassar essa obstrução e voltar para o coração, né? Isso normalmente, como trombose, acontece em grandes cirurgias, né? Sim. A gente ouve falar nas cirurgias ortopédicas, que aí o paciente está lá um tempo muito grande, acaba podendo ter uma complicação de trombose. Muito tempo acamada, a própria doença. Que têm problemas de circulação também? Também. As pessoas obesas, as pessoas que têm doenças arteriais e doenças do coração, então uma alteração da função cardíaca também favorece a formação desse coágulo. Agora, então, por que no viajante? E aí eu queria entender se qualquer viajante ou, principalmente, os obesos e com problemas cardíacos. Bom, quanto mais fatores você soma a essa pessoa que está viajando dentro de um avião, dentro de um ônibus, por muito tempo sentado, maior o risco dele formar esse coágulo. Então, quanto mais fatores essa pessoa conhece ou apresenta, maior a atenção que ela tem que dar aos cuidados para evitar a formação do coágulo. Então, uma pessoa obesa, com problema cardíaco, com diabetes, fumante, essa pessoa tem que se proteger muito mais do que uma pessoa que pratica esporte e que tem uma condição física melhor. Não que ela não esteja também sujeita a fazer uma trombose. A gente tem casos de pilotos de avião, que são as pessoas que passam por uma avaliação anual de condicionamento físico que é monumental.
Então, para você ser piloto de avião, você tem que passar por uma bateria de exames que não deixa escapar praticamente nada. E a gente tem casos dessas pessoas, desses pilotos, fazendo trombose venosa e, inclusive, embolia pulmonar durante o voo. Agora, qual que é o mecanismo de acontecer uma trombose porque a pessoa está ali sentada e paradinha? Então, o que acontece? O grande motor da circulação venosa é a sua panturrilha. É o que a gente chama de coração venoso. Né? Então, a gente tem o nosso coração que basicamente panturrilha bombeia... é a batata da batata perna, da tá? perna. Isso, a batata da perna. O coração, o nosso coração, ele basicamente é uma bomba que empurra o sangue para as artérias. Né? Ele tem um mecanismo de aspirar o sangue de volta das veias, mas esse sangue que está retornando, a grande maioria dele foi estimulada a sua circulação pela ação da panturrilha quando você caminha. Então, você parado aqui, tua panturrilha está paradinha, está descansando, você não está estimulando a circulação. Então, isso por um longo período, o que acontece? Você está dependendo de outros mecanismos da circulação venosa que não são os ideais. Então, por que uma das coisas que a gente mais fala para as pessoas nesse ponto fazer que é caminhar durante o voo? Porque caminhando, você está estimulando a circulação pela ação da panturrilha. Você falou do voo. Eu comecei o programa, até falei de voo e falei também das viagens de ônibus, que são viagens, às vezes, muito longas. Sim. Existe alguma diferença de risco por estar no alto ou estar embaixo? Existe a diferença da cabine do avião ser um espaço em que a umidade relativa do ar é muito baixa. Então, por exemplo, a gente vê no verão, no alto verão, e que aqueles períodos em que não chove durante um período muito longo, a gente entra numa zona de risco, de atenção e tudo mais. Por quê? Porque a umidade relativa do ar está entre 20% e 30%. No avião, dentro da cabine, essa umidade relativa é de 10%. Então, ela é a metade do que já é considerado um risco alto no ambiente normal. Para uma viagem curta, isso não vai importar muito. Mas viagens a partir de 2, 3 horas, isso já começa a ter um componente de alteração da composição líquida do sangue por conta dessa desidratação. Então, beber muita água é importante. Então, aí entra a segunda coisa que a gente fala. Então, primeiro andar para você estimular a batata da perna a funcionar e estimular a circulação. A segunda é manter-se bem hidratado. Por quê? Porque você nem percebe que você está desidratando, que você está perdendo líquido por conta da evaporação nesse ambiente muito seco. Então, você está repondo o líquido, tomando aquela água permanentemente durante o voo. E precisa ser água, né? Às vezes eu vejo gente que tem um pouco de medo de avião e aproveita que está lá e estão oferecendo vinho, bebida alcoólica e tomam também bebida alcoólica. Então, mas se você pegar hoje as grandes companhias aéreas que fazem voos internacionais, elas cortaram a bebida alcoólica. E não é só pelo problema da exaltação, da pessoa perder o controle e tudo mais, mas também porque o álcool, nesse ambiente seco, ele piora a desidratação. Então, um dos motivos para cortarem as bebidas alcoólicas nesses voos foi a trombose do viajante. Maravilha, é bom que as companhias estejam atentas a tudo isso, né? E uma outra coisa que eu percebo, depois até que a gente conversou, é que estão sempre prontos a te oferecer água. Então, peça água. Quantas vezes você achar que tem que tomar água, tome bastante água. Mas eu sei que no voo noturno, muita gente esquece de tomar água, esquece de andar. Ao contrário, toma um remedinho para dormir, capota e só acorda no destino final. E aí, isso é arriscado? Aí você está aumentando o teu risco, né? Aquelas pessoas que já têm aquilo que a gente conversou anteriormente, de fatores predisponentes. Então, existem pessoas que têm alterações dos componentes do sangue, que nós chamamos de trombofilias, que o teu sangue não são só os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Você tem infinito, você tem milhares de componentes do sangue. E alguns deles estão lá exatamente para produzir a formação do coágulo quando, por exemplo, você se corta. Então, por que quando eu me corto, eu faço uma ferida, sangra um pouco e logo depois para? Porque esses componentes se juntam numa combinação que é uma reação química e formam o coágulo para te proteger. Essas pessoas com essas alterações
de trombofilia, você não precisa da lesão para formar o coágulo. Então, o simples fato de você desidratar num voo, você já tem o gatilho para a formação do coágulo. A gente teve um caso, não faz muito tempo, de uma menina que estava voltando da Disney, no voo de Orlando para São Paulo. Aquela menina que estava resfriada. Isso. Então, o resfriado, junto com o fator de desidratação e que ela tinha também essas alterações no sangue, foram os 3 componentes que favoreceram a formação do coágulo. E como era uma coisa muito mais grave, ela teve a embolia pulmonar e faleceu. Vida. E uma menina jovem e não era obesa. Sim, né? praticante de esporte. Foi até o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, bem pertinho, para saber se as pessoas se preocupam com a trombose quando vão viajar. Vamos conferir então, porque Vamos ver. O que o povo fala na rua é muito parecido com o que a gente pensa e falaria também. Pode rodar. Oi, Cláudia, eu tô aqui no aeroporto e vou ver como as pessoas lidam com essas viagens mais longas e o que elas fazem ou não para evitar a trombose. Eu me preocupo, né, com a trombose porque eu tenho problema de circulação. Um pouquinho, porque eu também tenho um problema vascular e às vezes quando eu passo muito tempo sentada eu uso aquelas meias elásticas de compressão para melhorar, né? Eu me alongo, eu sempre dou uma andada, levanto. Já teve alguma situação de formigamento ou cãibra, de ficar muito tempo na mesma posição? Cãibra não, mas formigamento várias vezes. Tô longo, vou comer alguma coisa, ando no corredor, sempre me movimento. Muita cãibra durante as viagens mais longas e o pé inchar muito. Então, por isso que depois que aconteceu isso, eu costumo estar levantando, estar alongando, para não evitar. Geralmente, quando eu viajo muito, quando eu chego no aeroporto, eu dói as pernas, sinto falta de circulação no sangue. Parece que o sangue não circula bem. Eu preciso levantar e andar, pelo menos a cada 1 hora, porque eu tenho trombofilia. Então, é uma forma de eu prevenir a trombose, né? Então, tem que usar meia elástica, eu sempre tenho que estar movimentando os pés e caminhando no avião durante o voo. Espero ter ajudado todo mundo aí de casa. Eu vou ficando por aqui. É com você, Cláudia. Muito bom. Você foi ficando, Rodrigo? Pegou o avião? Já foi viajar? Ia ser bom, né? Então, mas você vê até aquela menina última que deu o depoimento, né? Nova, já tem trombofilia. Ela usa as meias elásticas, né? Ela se protege bem. Ela tem a felicidade de ter feito o diagnóstico, né? Você quer ver uma coisa interessante a respeito das trombofilias? Existe uma quantidade muito grande de mulheres que perdem a gestação, que abortam, e não é por um problema de fecundidade, é um problema de trombofilia, porque você tem a trombose, a formação de coágulos em qualquer parte do teu organismo. E essas mulheres que têm a trombofilia, elas formam os coágulos na placenta e acabam perdendo a gestação por uma complicação dessas alterações do sangue. Como é que faz esse diagnóstico? Então, existem exames de sangue que você pode fazer e que cobrem 98% das alterações do sangue. A gente tem consciência de que ainda existem alterações de componentes do sangue que nós não temos ainda o exame para fazer o diagnóstico, mas 98% dos casos você consegue identificar essas alterações. E essas pessoas, como por exemplo ela, que tem esse diagnóstico antes de ter uma trombose, você já trata e evita a complicação. Eu tenho certeza que ela é o tipo da pessoa que, mesmo tendo um corpo saudável e tudo mais, ela tem todas as orientações para se proteger durante o voo. Ela caminha, toma água, usa as meias elásticas. Aliás, tem umas meias ali, eu vou pedir para os meninos mostrarem, porque tem vários modelos de meias elásticas também. Sim. Qualquer meia elástica durante o voo é recomendada? Olha, o fato de você já usar a meia elástica já ajuda muito. Mas se você puder ter a orientação de qual é a melhor, baseada nas alterações que você tem pessoalmente, quer dizer, você individualizar a escolha da meia com a ajuda de um médico, é melhor. Tá, ali a gente está vendo que tem com pé, tem sem pezinho e tem aquela meia inteiriça que é uma meia calça, A meia calça, e hoje você já tem meias, inclusive para prática de esporte. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê muito trauma no esporte que desencadeia o processo de formação dos coágulos. Então, você protege e, ao mesmo tempo, estimula a circulação usando meias que foram desenhadas especificamente para a prática do esporte.
Bom, o assunto não é tão simples quanto eu estou imaginando, porque, na verdade, se você está falando que tem gente que pratica esporte, pode mesmo, assim, facilitar ali a formação de um coágulo, Sim. a gente precisa ficar bem atento, Sim, né? a viagem é uma parte da história. A gente vai voltar. Eu sei que o meu telespectador em casa também quer participar. E eu quero que você mande a sua dúvida, a sua pergunta através do 0 Operadora 11 2202 8432. Aproveita que a gente tem alguém que é especialista no assunto e que está aqui pronto para te orientar. É como se você estivesse num consultório médico. Sinta-se no consultório do Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular. O site dele é o trombosevenosa.com.br. Eu volto já já e a gente conversa mais. Estou conversando com o Dr. Francisco Ossi, que é cirurgião vascular, formado pela Santa Casa de São Paulo, diretor do Centro Endovascular de São Paulo, está lá no site trombosevenosa.com.br, é alguém especializado no assunto que está conversando com a gente e alertando a toda a população sobre os perigos da trombose, sobretudo da trombose do viajante, que sai despreocupado, feliz, querendo curtir o destino final e esquece da saúde, né? No primeiro bloco, a gente falou da importância de você se prevenir tomando bastante água. Durante o voo, você caminhar. Durante uma viagem longa de ônibus, você também levantar, dar uma andadinha pelo corredor. Também se hidratar, principalmente nas épocas de umidade relativa do ar mais baixa. A gente precisa se cuidar. Se você já tem histórico, então, aí esse cuidado tem que ser redobrado, tá? E agora, nesse bloco, a gente tem aquele momento onde você participa. E eu gosto muito que você fique à vontade e sinta-se bem no consultório mesmo. Manda sua pergunta que o Dr. Francisco Ossi vai responder no 0 Operadora 11 2202 8432. E já temos algumas perguntas aqui, viu, doutor? Vamos lá. A Maria Cecília Fonseca, ela é de Formosa, em Goiás. Ela pergunta o seguinte: quem opera o joelho pode ter problemas de trombose quando viaja? Tem alguma relação? Olha, o grande problema das cirurgias de articulação, de quadril, de joelho, elas estão relacionadas mais ao período perioperatório. Então, é uma complicação da cirurgia. O que acontece com essas cirurgias, principalmente aquelas que colocam prótese, é que daí você tem uma alteração da anatomia do lugar. E aí, às vezes, você pode ter algum tipo de complicação do tipo trombose venosa mesmo. Ok. A Rosilda Monte, ela é de Itacoaquecetuba, em São Paulo. Ela diz que o companheiro dela tem 73 anos, pressão alta e tem feridas nas pernas que sangram e ele sente dores e elas estão aumentando. Ela gostaria de uma ajuda, queria saber o que fazer. Eu acho que essas feridas, elas têm mais a ver com o problema arterial, né? Então, existem úlceras que a gente chama de úlcera hipertensiva, que está diretamente relacionada ao problema da pressão alta. Então, se essa é uma úlcera pequena e dolorosa e que sangra, ela não tem nada a ver com trombose, ela tem a ver com a pressão alta e com alguma alteração da circulação arterial. De qualquer maneira, uma avaliação de um cirurgião vascular. Um cirurgião vascular. Então, tá aí. A Selma Chaves Taveira, ela é advogada, tem 48 anos e mora em Fortaleza, no Ceará. Essa não tem problema. Essa não tem problema. Você mora em Fortaleza, que delícia. Põe uma água de coco hoje, lembra de mim. A melhor água de coco que eu já tomei, docinha. Olha, ela diz o seguinte: sente formigamento na perna esquerda, e quando ela passa mais de uma hora sentada, é comum sentir esse formigamento com mais intensidade. Ela diz que quando ela se demora até no vaso sanitário, ela costuma sentir esse formigamento na perna esquerda. Ela fez uma gastroplastia há 5 meses e dentre os exames ela fez um S com Doppler nas pernas para afastar o risco de embolia pulmonar, mas os exames deram totalmente normais. Qual poderia ser a origem desse formigamento? Quando ele ocorre, eu deito na minha cama, fico comprimindo um pé no outro até que passe. O que pode ser? Não, o dela eu acho que é clássica. A confusão que se faz com problemas de circulação e problemas neurológicos. Então, o jeito com que ela explicou o problema dela está muito mais relacionado a uma compressão do nervo da perna do que propriamente uma alteração vascular. Mesmo porque ela tem um exame normal, né? Mas como ela explicou, parece ser uma alteração, uma parestesia do tipo dor ciática, né? Então, é lógico que você começa com o formigamento e pode chegar ao ponto da dor de origem neurológica, que é a dor do nervo ciático. Eu acho que ela está na fase ainda do formigamento, mas ainda é uma origem
é um problema neurológico, é do nervo. É E do sendo nervo do da nervo, perna. que especialista ela poderia Neurologista. procurar? Um neurologista. Ok. A Ilka Maia Melo, ela é do Rio de Janeiro. Ela disse que sofreu um acidente e quebrou o fêmur. E a perna tem que ficar parada agora por 6 meses. Ela pergunta se ela corre algum risco de ter Sim. trombose. Sim, esse é o tipo da imobilização muito parecida com a cirurgia do quadril, né, da cirurgia ortopédica, e que aumenta bastante o risco de uma trombose venosa. O que a gente pode falar para ajudar? Ela tem que usar a meia elástica. É como se ela estivesse viajando dentro de um avião por 6 meses. Então ela tem que manter uma hidratação muito importante. Eu diria para você pelo menos 2 litros de água por dia. Usar a meia elástica. Existe uma meia elástica dessas que a gente viu que se chama meia antitrombótica, que ela tem uma compressão um pouquinho diferente dessas de uso diário, é para um uso mais prolongado. Existem aparelhos que fazem a massagem São na aqueles perna. que são usados na cirurgia Na mesmo, cirurgia, né? é. Mas aí como é que ela vai fazer Ela isso aluga. em casa? Ah, ela pode alugar Ela pode alugar esse aparelho, botar a bota, né, aquela de Se plástico. alguém fizer uma massagem manual, também ajuda? Eu diria aquelas do tipo drenagem linfática. Tá. Então, se ela não conseguir a bota, não conseguir o aparelho, uma drenagem linfática pelo menos 1 a 2 vezes por semana, até resolver essa questão da imobilização. Perfeito. A Maria de Lourdes, ela é de São Paulo, pergunta: quem já fez cirurgia de varizes 2 vezes e não tem mais a veia safena, pode ter fraqueza na musculatura da perna? Não, sem fraqueza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é que se ela continua com algum tipo de sintoma e que eventualmente tenha sido relacionado ao problema da safena, ela tem que procurar outras explicações, como aquela que a gente viu da advogada de Fortaleza. Existem causas neurológicas, existem causas musculares, então ela tem que procurar uma outra explicação. Tá. A Marlene Terezinha, ela é de Vale Real, no Rio Grande do Sul, gostaria de saber se tem como fazer reversão quando acontece uma embolia pulmonar durante um procedimento cirúrgico. A reversão da embolia, existe o tratamento da embolia, né? O que a gente procura hoje passar mais a informação para as pessoas é que o importante é você tratar na fase aguda da doença. Fase aguda da trombose venosa são os primeiros 15 dias depois do evento. Nessa fase, o coágulo é um coágulo que você pode tratar e remover. Quer dizer, você pode se livrar do coágulo nesse período. Depois não tem mais como. Então, a reversão de uma embolia pulmonar, ela pode ser feita nesses primeiros 15 dias. Eu fico pensando que, de repente, ela deve estar com alguém no hospital que foi fazer uma cirurgia e aí teve uma embolia pulmonar, né? É aí que está. Aí entra a cirurgia, porque essa reversão, você dissolver o coágulo, implica no uso de medicações que têm critérios, né, de inclusão e de exclusão. Então, dependendo da cirurgia que ela fez, ela não pode usar essa medicação. Então, você fica no meio do caminho. Mas hoje a gente sabe que a medicina está avançada, né? Eu lembrei sim. que meu pai fez uma cirurgia ortopédica e teve uma embolia pulmonar e no final das contas deu tudo certo, graças a Deus, ele está bem. A gente se assusta mesmo, né? Precisa de um cuidado todo especial, mas a gente sabe que a equipe médica hoje está cada vez mais bem preparada. Isso é muito bom. A estrutura hoje de hospital e de medicações, de equipamento, hoje não tem mais o que falar. Muito bom. A Maria Heloísa Schroeder, ela diz: meu pai tem trombose, eu também posso ter? Nos casos em que nós vimos aquela moça do aeroporto, em que existe um componente genético que é a trombofilia, que é essa alteração do sangue. Esse é o caso mais claro e mais direto de um risco aumentado por um problema familiar, né? Agora, os outros componentes, os outros fatores de risco têm muito mais a ver com o seu estilo de vida, com o que você faz. Por exemplo, ela usar anticoncepcional é um risco dela, é individualizado, não tem nada a ver com o pai dela, né? Mas o mais direto, assim, são essas alterações do sangue. A Juliana diz que a avó teve trombose venosa profunda e tem necessidade de usar as meias diariamente. Isso. Ela gostaria de saber se para retirar e colocar a meia é necessário deitar e por quanto tempo? Essa é uma orientação que vem já de muitos anos, né? De você vestir a meia elástica ainda deitado para evitar que o sangue desça na perna.
Eu acho que o vestir e tirar a meia hoje está muito mais relacionado à dificuldade do processo de vestir e tirar do que esse tipo de orientação Não e é preocupação. fato que assim, a pessoa dormiu, acordou antes de levantar, ela tem que ir ali, levantar a perna e colocar a meia, não? Não, eu acho que isso daí mudou um pouco, porque não é esse o fator que vai determinar se a tua perna vai ficar bem ou mal o restante do dia. Por que a gente fala isso? Porque você vestindo a meia, você levantou e vestiu a meia e caminhou, a batata da tua perna, a panturrilha, ela estimulou a circulação daquele pouquinho de tempo que você ficou sem a meia. Então não é uma coisa que faça diferença assim de uma maneira tão importante. Tá joia. A Cristiane de Florianópolis, ela diz: minha mãe tem muitas varizes, daquelas bem grossas, e às vezes fica como se fosse uma bola dura nas pernas. Sim. Isso leva a trombose? Sim. As varizes, quanto maior o teu problema de varizes, maior a dificuldade de circulação naquele membro. Então você tem dois fatores de risco, né? O acúmulo do sangue nessas veias e a dificuldade do sangue circular dentro delas. Diminui a velocidade do sangue. Então você aumenta a probabilidade de aquele sangue se transformar num coágulo. A Jesuína, ela é de Ouro Fino, Minas Gerais. Ela diz que tem 56 anos, tem hipertensão, é diabética. Antes de ter a hipertensão, ela já tinha problemas circulatórios. Ela diz que anda bastante, mas ela tem muitos vasinhos e sente dor. Ela pergunta se ela tem que usar meia sempre. Eu acho que isso vai depender de uma avaliação melhor, né? Então, eu diria para ela que a primeira coisa que ela tem que fazer é o ultrassom. Existe um exame que se chama ultrassom Doppler, que é um exame que não injeta nenhum tipo de líquido nem nada. É um ultrassom que mapeia as principais veias da tua perna e vai dizer para o cirurgião vascular qual é o estado de funcionamento daquele sistema, daquela perna. E é isso que vai determinar a necessidade ou não de usar uma meia elástica. Porque se esse exame é normal, tudo que ela está nos contando passa a ter uma preocupação muito mais estética e visual do que funcional. Agora, Então, a meia elástica, ela não tem nenhuma contraindicação. Não, nenhuma. Então, se a pessoa se sentir bem e quiser Sim. usar meia sempre, tá tudo certo. Eu diria o seguinte, qualquer pessoa que trabalha muito tempo em pé ou muito tempo sentado, se ela conseguir se habituar ao uso da meia elástica, ela só vai ganhar com isso. Perfeito. Ó, eu espero ter te ajudado. Eu gostei muito do assunto. Muito obrigada, doutor Obrigado Francisco. a vocês de novo. Entender um pouco melhor tudo isso, entender que a gente deve cuidar do nosso corpo, principalmente durante uma viagem, né? A hora que a gente fica, acho que, baixa a guarda, né? Que a gente fala, agora eu vou viajar, vou relaxar, e aí esquece de se cuidar. É que a gente precisa ficar atento, pelo menos durante o trajeto, para aproveitar bem a vida que é tão linda, né? Doutor Francisco Ossi, ele está no site www.trombosevenosa.com.br, o telefone é 0 operadora 11 3377 4450. Pode entrar em contato e tirar sua dúvida. Até a próxima oportunidade, foi muito bom te receber, Obrigado. viu? Obrigada. Pela oportunidade. Obrigada. Tchau.